Esse é o curso 6C. Está assim a parte de fora do prédio. Ainda não está acabada. E em todo canteiro de obra, sempre se faz necessário a utilização de andaimes, principalmente quando vamos fazer trabalho em altura. E se trabalhamos com andaime, também precisaremos saber das técnicas para realizar uma atividade, um trabalho em altura. Seja bem-vindo a esse treinamento, que você possa se divertir e aprender bastante. Forte abraço e bom treinamento! Vamos falar sobre a norma regulamentadora de número 35. Vamos falar sobre trabalho em altura. Mas antes de iniciarmos, propriamente dito, o nosso assunto de segurança com o trabalho em altura, vamos voltar um pouquinho no tempo. Se nós retornarmos até 1802, nós vamos encontrar na Inglaterra e na França as primeiras preocupações com as comissões de fábrica. Se nós retornarmos a 1923, aqui no Brasil, a Light foi quem deu o pontapé inicial com a preocupação da segurança dos trabalhadores. Em 1968, através da portaria de número 32, foi estabelecida a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes. E em 1978, aqui no Brasil, nós iniciamos com 28 normas regulamentadoras. Percebemos que a de número 35 ainda não estava presente. Foram apenas de 1 a 28. Entretanto, a norma regulamentadora de número 18, que tratamos de canteiros de obra, já começava a falar sobre trabalho em altura. E com ela nós fomos avançando até termos a norma de número 35, cuidando especificamente da segurança e da saúde do trabalhador relacionado ao trabalho em altura. Agora nós vamos assistir um vídeo que nos apresentará uma série de acidentes ocorridos com trabalhadores. Quero aqui ressaltar o nosso sentimento com os familiares, com as pessoas que se acidentaram. O objetivo de apresentar esses vídeos é apenas para ajudar no desenvolvimento do novo trabalhador, para que ele consiga se proteger um pouco mais. Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos às vítimas e aos parentes das vítimas que se envolveram nesses acidentes.
Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com esta atividade. Ou seja, nós podemos estabelecer uma situação da NASA para proteger os nossos trabalhadores. Porém, esse não é o objetivo da norma de número 35. É estabelecer os requisitos mínimos para que a pessoa possa fazer um trabalho com segurança, para que ela termine esse trabalho e que continue com a sua saúde intacta. Então, o objetivo da norma é estabelecer os requisitos mínimos suficientes para proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. A norma estabelece que trabalho em altura é o trabalho realizado onde haja um desnível de 2 metros e que haja a possibilidade de queda. Vale destacar que a norma ela não tem um objetivo de modificar o que é implementado na empresa ou retirar o que a empresa já faz, não. Ela está aqui para agregar ao que a empresa já estabelece. Então é possível que você trabalhe em uma empresa que ela considere 2 metros da cabeça até o solo, outra que considere 2 metros do ombro até o solo, outra que considere 2 metros da cintura até o solo, outras que considerem 2 metros do pé até o solo. Então isso vai modificar um pouco de empresa para empresa. Qual é a parte que vai ser tomada como referência? A norma estabelece que o trabalho em altura é quando haja um desnível de 2 metros e que haja a possibilidade de queda. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, com as normas internacionais aplicáveis. NR6, NR18, ABNT, OSHA, ela se complementa com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes aqui no Brasil. E na ausência ou na omissão dessas, com as normas a nível internacional. Letra A. Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Ou seja, ela vai cuidar como será a implementação e garantindo que isto ocorra. Letra B. Assegurar a realização da análise de risco, AR, e, quando aplicável, a utilização da permissão de trabalho, PT. A análise de risco precisa ser feita e, quando necessário, também uma permissão de trabalho deverá ser emitida. Letra C. Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Para as atividades rotineiras, nós vamos elaborar procedimentos operacionais. Desta forma, não precisa se gastar energia toda vez que for realizar uma atividade para criar elaborar toda uma nova ordem de serviço para aquela atividade, todo um novo procedimento. Então estabelece procedimento operacional sempre que formos realizar atividades que rotineiramente estaremos fazendo.
Letra D. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. O serviço está atrasado? A entrega é para ontem? Nenhuma situação de produção justifica a falta de cuidado na realização da atividade. Toda atividade precisa ser precedida de uma análise de risco. Antes de colocar a mão na massa, estude o ambiente, faça uma análise preliminar de risco e só depois comece a realizar a sua atividade. Letra E. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Um serviço foi terceirizado, foi quarteirizado. Nós precisamos também adotar algumas medidas para acompanhar as atividades dessas empresas contratadas, para que sejam realizadas também com segurança e se preocupando com a saúde do trabalhador. Letra F. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Um canteiro de obra muda constantemente e assim os riscos também mudam. Então, todos os trabalhadores precisam ser informados sobre os riscos que estão inerentes àquela atividade. E sempre as informações precisam estar atualizadas para que o serviço seja feito com qualidade e com segurança. Letra G. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas medidas de proteção definidas nesta norma. Será preciso desenergizar o equipamento? Será necessário realizar atividades com o equipamento energizado? Enfim, o trabalho só poderá ser iniciado depois que todas as medidas de segurança existentes, aplicáveis nesta norma, sejam aplicáveis também em campo. Letra H. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Vai chover, tem incidência de raio, está ventando muito, tem um outro trabalhador realizando uma atividade que está gerando risco para executar a atividade que está estabelecida na ordem de serviço. Enfim, toda vez que identificarmos alguma situação que possa colocar em risco a saúde e a segurança do trabalhador, o trabalho precisa ser imediatamente suspenso e só poderá ser retornado depois que aqueles pontos identificados que geravam inseguranças ou condições inseguras de trabalho sejam tratados. Letra I. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Como saber quem está autorizado ou autorizada a realizar o trabalho em altura? Um crachá? Um adesivo no capacete? Um bottom? Uma sistemática precisa ser desenvolvida para que possamos identificar quais são os profissionais e as profissionais que estão aptas a realizarem o trabalho em altura. Letra J. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade. Precisamos ter em mente que o trabalho em altura precisa ser supervisionado. E na empresa nós vamos identificar e destacar ali qual será a forma de supervisão. Importante, tem que ter o supervisor. E por fim, letra K. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Toda a documentação em que falaremos ao longo desse curso, em que o profissional precisa ter para realizar um trabalho em altura, precisa estar corretamente guardada e arquivada e à disposição quando for necessário. Por exemplo, o certificado de conclusão do curso, ele tem um período de validade. E ao longo de todo esse tempo, ele precisa estar armazenado e disponível quando for solicitado pelo empregador, quando for solicitado pelo Ministério do Trabalho ou por outros órgãos fiscalizadores.
Se você tem medo de altura, então se liga. Hoje vamos saber qual o treinamento para quem trabalha lá em cima. O planejamento necessário para evitar acidentes, quais EPIs usar e como agir em situações de emergência. Quem trabalha numa construção olha todo mundo por cima, mas não vai se achando. O tombo pode ser grande se não tiver com os pés firmes no chão. Então, todo cuidado é pouco. Se o serviço ou reparo for longe do térreo, ninguém sobe nenhum degrau sem antes passar por um treinamento. No curso de capacitação para trabalho em altura, prática e teoria sempre andam juntas. A conversa gira em torno de normas e regulamentos, análise de risco e condições de impedimento, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e o que fazer se a situação ficar preta. O treinamento deve ser dado a cada 2 anos, mas peça para repetir a dose se o cenário for alterado ou se você mudar de empresa e ficar mais de 90 dias afastado do trabalho. Terminou o curso? Parabéns! Agora você está devidamente certificado. Pode até levar uma cópia do diploma para pendurar no seu quarto. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto para começar a subir. Antes, a sua saúde física e mental vão ser testadas. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Antes de começar o isolamento e sinalização da área, a autorização dos envolvidos e os pontos de ancoragem devem ser conferidos. Lembre-se também de perguntar se existem condições de impedimento, verificar o risco de queda de materiais e se vai chover. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem ser selecionados e inspecionados. Daí, as condições de segurança e saúde ficam garantidas. E as atividades não rotineiras? Elas são autorizadas por permissão de trabalho e avaliadas por profissional qualificado em segurança. 3 vias são emitidas. Nelas estão os requisitos mínimos a serem atendidos, as medidas da análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. O documento com a assinatura do responsável tem validade igual à duração da atividade e restrita ao turno. Se não tiver alteração nas condições ou na equipe de trabalho, ela pode ser reavaliada pelo responsável. Terminou tudo? Então a permissão é encerrada. Ficar pendurado pode ser um perigo se o sistema de fixação não for selecionado por profissional legalmente habilitado, não tiver resistência para suportar o peso mínimo previsto ou não passar por inspeção antes da sua utilização. Os pontos de ancoragens definitivos devem ser identificados quanto à carga máxima. E nada de guardar esses cálculos só na cabeça, hein? Registre e deixe tudo bem guardado. Vai tirar o pé do chão? Todo o equipamento de prevenção deve ser conferido. Apresentou qualquer defeito, deformação ou sofreu impacto, peça para trocar na hora. E o mais importante, siga sempre as normas e orientações do fabricante. O cinto deve ser do tipo paraquedista, ter dispositivo trava-queda e estar ligado ao cabo de segurança. O talabarte e o sistema de amortecedor ficam acima da linha da cintura e é ajustado de forma a impedir o trabalhador de cair ou colidir. O amortecedor entra em cena quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros ou o fator de queda passar de 1. Algo saiu errado? A empresa deve ter métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades e os meios para sua aplicação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros aos acidentados. Tudo pronto para começar a subir? Só depois do treinamento para trabalho em altura. Você vai aprender na teoria e na prática tudo sobre normas e regulamentos, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e como agir se alguma coisa sair errada. Corpo e mente testados e aprovados? Chegou a hora de fazer o planejamento. Antes de começar, faça a análise de risco. Dê aquela olhada na área, nos envolvidos e nos pontos de ancoragem. As atividades não rotineiras são autorizadas por permissão de trabalho, mas ninguém tira os pés do chão sem antes avaliar e testar os equipamentos de proteção. Pode conferir o cinto com trava-quedas, cabo de segurança e talabarte, e usar o sistema de amortecimento quando necessário. Mesmo assim, alguma coisa saiu fora do planejado? A empresa deve disponibilizar uma equipe de emergência com todo o aparato para socorrer os acidentados.
Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você.